Como você e eu temos aproveitado o tempo que temos com quem nós amamos? Temos tido uma qualidade de tempo com o nosso cônjuge, com nossos filhos ou com os nossos pais? Ou temos desgastado o tempo que temos juntos com brigas, reclamações, insultos e desavenças? Vivemos em um tempo em que as pessoas têm preferido estar distantes umas das outras, mesmo que tão próximas. Basta perceber o quanto, por exemplo, o uso das telas nos celulares tem afastado as pessoas que vivem na mesma casa, mas que parecem estar a milhares de quilômetros longe umas das outras. Se você soubesse que teria pouco tempo, o que você faria com esse tempo? Como gastaria esse pouco tempo que teria? Com a tela do seu celular? Ou com momentos bons com quem você ama? Possivelmente, se soubéssemos que teríamos pouco tempo de vida, tentaríamos talvez compensar o tempo perdido, quem sabe com um sentimento de remorso por termos usado o nosso tempo de forma fútil e descartável. Eu conheci um jovem que amava sua família. Ele tinha 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Ele fora acometido de um câncer, diagnosticado no começo do ano, e veio a falecer no dia do Natal daquele mesmo ano. Acompanhei aquele amigo em sua dura luta contra essa doença, até mesmo em pernoites nos hospitais, para, de forma paliativa, ele recebesse medicamentos numa tentativa de amenizar as dores que sentia. Em um desses momentos, ele pediu-me que, caso viesse a morrer, ajudássemos como igreja a cuidar da sua esposa e dos seus filhos. No último mês de vida, acamado, em casa, pois já não havia mais o que fazer em hospitais, ele chamou seus 2 filhos, o mais velho e o do meio, e conversou com eles, dando instruções e orientações para que jamais deixassem sua mãe e irmã desamparados, e que se tornassem homens bons e de bem. Esse meu amigo aproveitou seus últimos dias de vida com as pessoas que amava, e apesar de tudo, apesar daquelas dores que ele sentia, do sofrimento que ele estava passando, ele procurou viver da melhor forma possível aqueles últimos dias de vida. Leia comigo o texto que se encontra no Evangelho de João. 2 textos, leremos aqui 2 capítulos. Evangelho de João, primeiro capítulo 13, versículos 34 e 35. João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Uma primeira leitura que faremos. 34 diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Agora, João, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Capítulo 15, versículo 12. O mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Na última noite que Jesus passou com seus discípulos, antes de ser preso, julgado e morto, tomando a última ceia com eles, ele deu aos discípulos um importante mandamento. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O nosso texto base aqui também, de João capítulo 15, fala isso. Nós precisamos observar o que Jesus de fato estava ordenando, estava mandando, estava dando como instrução para os seus discípulos logo após ser ceado com eles e agora às portas da sua própria morte. Jesus ele fala sobre o amor que os discípulos teriam que ter uns pelos outros, imitando o seu próprio exemplo, porque ele diz que era para eles amarem como ele tinha os amado. O amor aos irmãos não é uma opção para os discípulos de Jesus, mas uma ordem a ser obedecida. Se reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, como os discípulos naquele momento reconheciam, e Jesus está dando então essa ordem, não é uma opção. Eu não posso optar, eu posso amar ou eu quero amar ou não. É um mandamento
deve ser obedecido. E essa ordem que Jesus dá de amar uns aos outros não é um mandamento apenas individual também. Ele é coletivo, ou seja, é para todos os discípulos dele. O referencial ou a natureza deste amor é o próprio amor de Cristo, assim como ele nos amou. E também esse amor é a identidade do cristão. É como o cristão, ou o seguidor de Jesus, o discípulo ou discípula de Jesus serão reconhecidos neste mundo pelo amor. E precisamos lembrar que o amor bíblico, como Deus ensina, a verdadeira essência da palavra amor e da vivência do amor, é prático. Não é apenas uma palavra, não é apenas um sentimento, envolve palavras, envolve sentimentos, mas o amor bíblico, ele é uma atitude. Jesus diz, o meu mandamento é este. Então essa ordem que Jesus está dando tem um peso, ou a força de uma lei. É uma ordem divina. Toda ordem divina precisa ser obedecida e cumprida, vivida pelo ser humano. Amar para o cristão não é uma opção ou sentimento. Toda pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo tem a obrigação de amar a todos os outros que também nele creem. Perceba que Jesus está falando ali com um grupo de discípulos dele, que era para amar uns aos outros naquele grupo, ou seja, a igreja que age de fato obedecendo a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, ela precisa ser um grupo de pessoas que se amam e não que brigam entre si, para que venha, como a própria palavra nos diz, alcançar pessoas por meio do Evangelho, que revela Jesus Cristo, revela o amor de Deus para as pessoas. Não amar o irmão é desobedecer frontalmente ao mandamento de Jesus. E, portanto, é pecar por ação e por omissão. Ou seja, quando desobedecemos esse mandamento, mesmo dizendo-se discípulo e discípula de Jesus, nós estamos pecando por uma ação frontal, uma ação direta contra esse mandamento. E também pela própria omissão, de não estarmos amando como Jesus nos amou. Jesus já havia ensinado que a lei e os profetas se cumpriam pelo amor, lá em Mateus capítulo 22. O amor cumpre a lei, porque resume os mandamentos de Deus e motiva a obediência a esses mandamentos. Paulo, lá em Romanos capítulo 13, ele declara que o cumprimento da lei é o amor. O famoso Agostinho, pensador e líder da igreja, ele disse certa vez, ame ao Senhor e faça o que você quiser. Em que sentido? Se eu amo o Senhor, eu vou agir da forma correta. Eu vou fazer o que eu quiser, mas baseado neste amor. Logo, esse amor será o parâmetro para eu fazer, para eu agir nas demais áreas da minha vida. É muito interessante isso, porque as pessoas normalmente atrelam a palavra amor a um sentimento. Mas os sentimentos, eles podem se acabar até mesmo. E a Bíblia diz que o amor jamais acaba, porque Deus é amor. Logo, a base do amor é Deus. Deus nos ensina como amar na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então, se eu amo Jesus Cristo, eu vou ter como parâmetro próprio Deus para colocar esse amor em prática nas demais áreas da minha vida, seja nos meus relacionamentos, no meu contato com as pessoas, no meu agir diário, nos meus pensamentos, ou seja, vai abranger toda a minha vida. Em João, capítulo 13, versículo 34, Jesus fala em novo mandamento. Não existe nada de novo neste mandamento, pois é um mandamento de amar, é antigo. A gente já encontra lá em Levítico, capítulo 19. O que há de novo é a mudança de próximo para uns aos outros. Veja que aqui Jesus está ampliando a abrangência desse amor. Um escritor cristão, ele diz sobre o amor de Deus. Antes que Deus se revelasse plenamente em Jesus Cristo, o amor talvez consistisse principalmente em evitar qualquer ação prejudicial ao próximo, conforme a gente encontra em Êxodo capítulo 20, versículos 13 a 17. Mas agora o amor tem um padrão que é novo, porque é mais alto. O discípulo deve procurar ativamente
Por isso que nós estamos trabalhando aqui a temática da igreja em ação. Oportunidades para fazer o bem aos outros e de modo especial aos cristãos, assim como Jesus tomou a iniciativa de fazer o bem a nós, seus discípulos. Esse escritor, de forma cirúrgica e acertada, resume um pouco, né? Logicamente que de forma até limitada, mas muito interessante, como deve ser essa ação do amor, conforme Jesus diz, amar uns aos outros. Ou seja, a amplitude do amor agora não é só para o meu próximo, mas é para todas as pessoas ao meu redor, especialmente aqueles que creem em Jesus. Jesus ele dá essa ordem para amar todos. Todos que são de Jesus têm a obrigação de amar. A nossa expectativa natural é exigir sempre o amor dos outros. Perceba, você e eu temos essa tendência de esperarmos que outros nos amem, mas algumas vezes a gente prefere não amar os outros. Isso é incoerente. Queremos ser amados, respeitados, considerados e cobramos a atenção do outro. Mas Jesus diz que vos ameis uns aos outros. Paulo recomenda, lá em Romanos capítulo 12, os cristãos de Roma que era para eles se amarem cordialmente uns aos outros com um amor fraternal. O termo grego, Filadélfia, significa amor fraternal. Filos é amor, adelphos é irmão. Paulo compara o amor entre os cristãos ao amor de uma família. O termo irmão ou irmãos aparece cerca de 220 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido literal é do mesmo ventre. Olha só, é muito profunda essa palavra. Todos aqueles que nasceram espiritualmente em Jesus Cristo, portanto, fazem parte da família de Deus. Logo, precisam se amar. Ao estabelecer o mandamento do amor mútuo entre os membros da sua família, Jesus nos dá um referencial de amor. Ele diz, assim como eu vos amei. E como foi que Jesus nos amou? Jesus nos amou com amor ágape, um amor divino e sobrenatural. Esse tipo de amor é impossível à natureza humana. Jesus nos ordena amar, mas junto com a ordem vem a capacidade de obediência, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 5. Encontramos também em 1 João, escrito que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus manifestou o ágape, esse perfeito amor para conosco, de muitas maneiras. Vamos ver na própria Bíblia, né, como nós encontramos a forma como Jesus ele expressou e viveu o amor ágape pelos seus discípulos. Diz Paulo lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ou seja, Jesus se tornou servo a nosso favor. Ele serviu. Isso é amar, é servir o outro. Jesus também deu-se a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a nossa iniquidade, conforme nos diz Tito, capítulo 2, versículo 14. Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro capítulo 2 nos afirma isso, que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, por suas feridas fomos sarados. Jesus, ele faz constante intercessão por nós, ele nos serve, Jesus ainda serve a sua igreja, após a sua ressurreição, assentado à destra do Pai, ele faz constante intercessão pelos seus, conforme diz Hebreus capítulo 7. Jesus ele se compadeceu das nossas fraquezas, conforme também nos diz Hebreus lá no capítulo 4. Jesus, demonstrando seu amor por nós, agindo por amor aos seus discípulos, à sua igreja, ele socorre-nos quando nós somos tentados. Também diz Hebreus capítulo 2. Poderíamos fazer uma longa lista aqui e trazer vários textos onde vemos o Senhor Jesus demonstrando de fato como ele viveu enquanto estava aqui no seu ministério terreno e também após a sua ressurreição e ascensão aos céus, que ele continua amando e servindo a sua igreja como Senhor dela.
É interessante nós olharmos que Jesus, quando fala que é para nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou, Ele não falou apenas da boca para fora. Ele não expressou isso apenas em palavras. O amor, como já falamos, ele não é palavra, ele não é sentimento, apesar de envolvê-los. Ele é ação. Dizemos então que o amor de Jesus por nós não foi algo teórico, mas prático. O verdadeiro amor transforma palavras em ação. João, lá na sua primeira carta, 1 João capítulo 3, ele diz: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Deus é amor, e todo aquele que é nascido de Deus pratica o amor. O RG, o nosso registro de identidade do cristão, é o amor. O apóstolo João também deu grande importância a esse mandamento, quando disse que o homem que não ama o seu irmão também não ama ao Pai. Diz ele lá em 1 João capítulo 4, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Jesus fala que seus verdadeiros discípulos seriam identificados pela prática do amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus Cristo nos dá um mandamento novo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Este mandamento visa a edificação e o crescimento da família de Deus. O amor cura todas as feridas e sara todas as enfermidades. O amor é a base de todos os outros mandamentos recíprocos. Saint-Exupéry, aquele famoso escritor do Pequeno Príncipe, ele disse certa vez: o verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. A melhor maneira de experimentar o amor é amando. Portanto, o que é o amor? Precisamos fazer uma autoavaliação, comparando o amor que temos distribuído aos demais com o amor de Jesus. Será que o nosso amor é parecido com o amor de Jesus?